Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas. Nosso assunto, as conquistas e os desafios para o movimento negro em Alagoas e no Brasil. Professora, quando a senhora afirma que ser feminista negra é uma coisa e ser feminista branca é outra coisa, o que a senhora quer dizer na prática? Na verdade, Gorete, as mulheres brancas acreditam que o feminismo nasceu nos Estados Unidos, né? E para nós, as pretas, nós sabemos que esse feminismo, essa luta, vem de África e não é de agora, é de séculos, né? Quando nós, mulheres pretas, sobrevivíamos a toda forma de opressão, da opressão branca que chegou em África, sabe? E essa luta, essa vontade de criar espaços vem de muito, né? Nós não nos atemos a lutas específicas. É claro que Simone de Beauvoir é um nome referencial, mas nós também temos os nossos nomes referenciais. Nós temos a Aquatune. Sabe, quando a Aquatune foi retirada de África e veio nos navios tumbeiros, ela foi mercadoria foi mercadoria sexual, né? A Aquatune foi vendida para ser reprodutora, mas mesmo assim, sabe, essa luta da nossa ancestralidade, ela conseguiu fugir para Palmares e as pessoas não contam a história. A gente só fala em Zumbi e Gangazuba, mas foi a Aquatune que deu o primeiro passo para que Palmares existisse. Entende? É esse feminismo que a gente acredita, um feminismo que vem de gerações, né? Não é uma coisa que eu decidi fazer, é uma coisa da nossa natureza. Da era contemporânea. Com certeza, com certeza. E isso dá uma legitimidade e um conhecimento de onde nós vimos, né? De onde nós nascemos, né? Com certeza. E tem outra coisa básica. Nesse mundo contemporâneo, quando uma feminista branca fala, ela é imediatamente aceita. A feminista negra tem que lidar com o racismo, além do sexismo, ela tem que lidar com o racismo inerente a essa nação. Entende? Os nossos lugares são lugares conquistados, com muita luta, com muita luta. E quando você falou nas conquistas, é a isso que eu me refiro. Nós continuamos lutando, sabe? E a nossa luta parece que é perene, ela não termina nunca. Se nós fôssemos fazer um paralelo, digamos assim, do que era a representação feminina na nossa ancestralidade, né? E hoje, atualmente, quando a gente vê as mulheres, isso são dados do IBGE, grande parte da população, as famílias são chefiadas, são as mulheres que garantem um sustento da família, né? E isso é do mundo moderno e, por incrível que pareça, as estatísticas ainda afirmam que somos nós, as mulheres negras, que comandamos essas famílias, né? Nós sempre fizemos isso, não é uma coisa nova. As mulheres africanas, elas tinham esse poder de reger a família, o poder do mando, entende? E esse poder do mando nos deu força para assumir essa luta, que não é uma luta fácil. Quais são os maiores, melhor dizendo, obstáculos encontrados na luta pela emancipação feminina, o reconhecimento às condições, digamos assim, intelectuais das mulheres? O Brasil é um país extremamente sexista, né? O Brasil não permite que mulheres assumam o poder de mando, né? O Brasil não permite que essa figura que ele vê como estereotipada, né, assuma espaços de poder. A gente tem uma história recente aí. E aí é preciso, e a gente faz a análise que muitas mulheres, quando assumem o poder, elas agem como se homem fosse, né? Elas assumem esse poder e em muitos momentos elas agem como o ser masculino. Talvez é necessário isso? Não, mas por incrível que pareça, existe essa cultura, e a cultura é bebida. As mulheres acham que para ter esse espaço, elas têm que agir como tal, né?
E aí eu volto para esse espaço feminino, existe uma palavra muito bonita chamada sororidade. Né? Quando aquela história da mulher respeitar a outra, da mulher... A gente tem que fazer uma análise de como está o processo de unidade entre mulheres hoje em dia. Há conversa entre as mulheres que elas dizem assim, olha, eu prefiro ter amigo homens, eu confio mais. Ou médicos, né? Eu já ouvi isso. Que acredita mais no médico, um cirurgião, que uma mulher cirurgiã. Né? Mas até onde só a cultura influencia nisso? Até onde nós não estamos nos massacrando? Sabe? Até onde nós não estamos nos desrespeitando. Nos desqualificando. Pois é. As mulheres, eu vejo muitas feministas, muitas em Alagoas, e assim, e contesto muitas, eu sou de contestar, que falam nessa coisa de sororidade, mas na primeira ocasião, a primeira mulher, elas começam a meter pedra. Sabe? Eu fico perguntando qual é o link, eu não entendo o link. É por isso, parte do movimento negro, melhor dizendo, grande parte do movimento negro em Alagoas e no Brasil tem como lideranças as mulheres. São elas que mobilizam para formar o corpo de um movimento. E isso é fato. E dentro dessa organização, ainda existem essas contradições, professora? Gorete, eu vou ser muito sincera para você. Hoje, eu não acredito em grupos, eu não acredito em movimentos, porque existe um tendenciamento, sabe, em que as pessoas querem que todo mundo pense como grupo. Você precisa primeiro se fazer pessoa para ser grupo. O inverso agora funciona. Você tem que pensar como um grupo. Hoje eu entendo, quando eu sei que ser Arizia Barros em Alagoas não é fácil, mas eu gosto muito da pessoa que eu sou, sabe? Para mim, a luta é uma missão, não é fácil, Mas quando eu digo que a espiritualidade de Arizia vai ser gauche francês na vida e aguente as pedras. Eu sempre digo, enquanto a espiritualidade me der permissão, eu vou estar aqui fazendo essa luta. Não sei até quando, sabe? Porque as pessoas acham... A gente vive num mundo tão de hipocrisia, ou tão pé no chão, ou tão... que a gente acha que os homens têm poder sobre os homens. Não tem. A espiritualidade é maior. O poder da espiritualidade é maior. Eu faço um paralelo entre o poder e o amor, né? Onde há poder, quase não existe amor. Certeza, não existe um olhar mais, digamos, humano sobre o entorno, não é? Isso. E aí, Arizia Barros, agora quem fala é Arizia Barros, né? Antes era a coordenadora do Instituto. Eu acredito que a gente tem que apostar no que a gente acredita, mesmo que o mundo diga não, mesmo que o entorno diga não, se você crê no que você faz, as coisas acontecem. E se não acontecer, você tentou. Né? Uma das piores coisas é você chegar no fim do dia e dizer assim, poxa, eu não tentei, eu não fiz porque eu tive medo. A pior coisa no ser humano é usar o medo como arma. O medo te paralisa. O medo te paralisa. Se você tem missão, minha amiga, faça. Não importa o que o mundo te diga, faça. Pois bem, e isso, claro, anda junto com a coerência, não é? Com certeza. Tem que andar, esses objetivos, essa força tem que estar dentro de uma coerência, numa prática coerente, não é? Nós ficamos analisando, de vez em quando a gente senta para analisar, e percebe como Alagoas não quer mudar. Porque existem muitas ações aí, né? Eu me pergunto, Gorete, o fundo vai fazer um ano, o Fundo de Promoção para a Igualdade Racial. Ele vai trazer uma certa estabilidade para que as políticas aconteçam. Mas ele está preso, ele teve todo o trâmite, chegou na Secretaria da Mulher e ficou preso. Aí a gente percebe que é algo político partidário. Sabe? Se isso é frustrante, se torna frustrante, mas a nossa parte nós fizemos. O resto é com o governo e com o Conselho da Igualdade Racial, que fica inerte diante desse processo.
né? Daqui a pouco o governo termina, nós não temos um plano da igualdade racial, nós não temos nenhuma política criada pelo Conselho da Igualdade, ou proposta pelo Conselho da Igualdade Racial, entende? Se ele agrega 20 instituições, são 20 instituições para pensar essa questão do movimento. A gente precisa ao menos de uma política para dizer que valeu a pena. No âmbito do Brasil, uma frase sua, professora, em um artigo que eu li, de sua autoria, diz: o racismo é um sistema de opressão institucionalizado no Brasil. Qual é a linha que identifica essa institucionalização do racismo? Gorete, o sistema sabe como é que age. Ontem eu assisti uma palestra de uma pessoa branca, de uma pesquisadora branca, desculpe me dizer, mas de uma pesquisadora, em que ela fazia um retrato tão surreal da questão da negra no Brasil, que eu tive que sair para não intervir, porque não haveria debate. E eu percebo como nós que entendemos a história, percebemos o que é desconstruir uma história para um público que estava ali, um público novo. Né? Quando você Mas leva... é um equívoco de entendimento ou é um entendimento que a senhora teve de ser proposital essa confusão? Existe essa coisa do ser proposital. O sistema sabe como age. O sistema sabe como age, entende? O sistema consegue colocar negros contra negros e os negros não percebem isso. Né? Ele tem uma sutileza que nós talvez ainda não percebamos. Né? O povo preto, depois dessa exclusão histórica, muito do povo preto tem uma avidez por espaços políticos. E, em nome desses espaços políticos, eles matam, eles esfaqueiam, eles fazem qualquer coisa em nome desse espaço político. E eu sempre digo às pessoas, eu não estou interessada em cargo político, não tenho esse interesse. Mas, como eu sou Arizia Barros, eu muito me orgulho de ser Arizia Barros, a gente causa celeuma. Fazer o quê? Professora, nesses anos do Instituto Raízes de Áfricas, o que se pode dizer da ação do Instituto aqui no Estado? E além fronteira, né? Na verdade, o Instituto tem provocado, uma das propostas básicas, né, é provocar, dizer às pessoas que é preciso sair dessa alienação social. Sabe, que o racismo existe, que ele está aí atuando, que ele se veste de camaleão, que ele vai assumindo espaços. E isso tem dado muito certo. Porque a gente também tem muito inimigo, tem dado muito certo porque a gente vai arrumando inimigos. Como assim? Não é meio contraditório? É contraditório. Meu dizer que vai arranjando inimigos e vai dando certo? Porque a mudança provoca pavores, provoca suores internos. A sociedade não quer mudar, o racista não quer mudar. Ele não quer sair do seu lugar cômodo. Quem é que quer mudar? Sabe? Para dar espaço a um monte de preto. Isso é muito crucial. Isso é muito naturalizado, internalizado. Você acha que os poderes querem mudar para dar espaço a preto, poder a preto? Não quer, minha amiga. Agora, quem tem missão, quem tem militância, vai continuar insistindo, né? Um dia talvez aconteça. Quando a gente observa que nos nossos dias a gente ainda não tem a noção de que quando fala algo que deprecia, mas que tem um componente negro, como uma palavra do nosso dicionário, denegrir, que vem do negrir, né? O dia segunda-feira é dia de branco e não dia de preto, né? Dia de trabalho, como se preto não trabalhasse também. É tudo uma questão muito sutil, né? Que se alimenta no dia a dia do nosso cotidiano, não é? Aí você fala em sutileza, eu falo em sutileza, me lembrei de uma companheira militante lá do Rio Grande do Sul, que ela diz, de sutil, o racismo no Brasil não tem nada, ele mata negros e a sociedade acha isso muito normal, entende? Mas eu quero dizer uma coisa boa. Como nós somos militantes, nós não trabalhamos partidos políticos, mas tem uma coisa muito boa que vai acontecer
Secretaria Municipal de Educação. Dia 4 eu recebi um convite, dia 4 de abril, que é o dia da morte de Martin Luther King, eles vão fazer audiência pública para a institucionalização da Lei 10.639 no currículo da escola. Isso é um avanço. Isso é um avanço que, assim, a gente fica feliz. Eu lembro que quando o prefeito estava na primeira gestão, nós fizemos uma ação, um almoço com política na Casa da Indústria. Isso era uma demanda, né? Demorou, mas é um grande avanço. Veio ser realidade no segundo mandato. Com certeza, quando as escolas vão absorver isso, quando as escolas vão fazer uma releitura da questão racial, quando meninos e meninas vão ter o direito, vão ter o direito de conhecer a verdadeira história, para militante, isso é um prazer incomensurável. Professora, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já. O Frente a Frente está de volta.